Ok. Temos outra questão bem interessante. Questão número 5. A equação, que é dada por essa expressão aqui, tem 3 raízes reais, cuja soma tem 2 raízes reais. Vamos resolver, para a gente discutir. Então, a equação é, veja para mim a equação, 2 sobre x ao quadrado menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Isso é igual a menos 1. Vamos começar logo na observação. Que observação é essa? Que x ao quadrado menos 1 é, na realidade, x mais 1 que multiplica x menos 1. É como se isso aqui fosse a história da diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados. Então, eu tenho, na realidade... Por outro lado também, podemos lembrar que x menos 1, como é denominador, x ao quadrado menos 1, como é denominador, ele tem que ser diferente de 0. Então, fica x ao quadrado diferente de 1, x diferente de mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, x diferente de mais ou menos 1. Então, agora podemos resolver a equação. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, x mais 1, que multiplica x menos 1. Esse produto dividido por esse dá 1, vezes o numerador. Mais esse produto dividido por x mais 1, sobra x menos 1. Essa igualdade aqui, ela é igual a menos 1. Ok? Então, nós podemos resolver sem dificuldade nenhuma. X menos 1, certo? X menos 1 sobre x ao quadrado, x mais 1 em cima, ó. X mais 1, x ao quadrado menos 1 é igual a menos 1. Se eu multiplicar em cruz, x mais 1 vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Deslocando para cá, já posso me livrar desse rapaz. Aí vai ficar x ao quadrado mais x. Isso aqui é igual a 0. Se um produto é igual a... Se eu tenho x ao quadrado mais x igual a 0, eu posso botar x em evidência. Vai ficar x mais 1 igual a 0. Aí eu tenho x igual a 0 ou x mais 1 igual a 0. Então, eu tenho x igual a 0 e tenho x igual a menos 1. Então, eu tenho 2 raízes. O aluno precipitado já marca, pega logo as 2 raízes. Um detalhe, lembre, como trata-se de denominador, trata-se de fração, o denominador de uma fração jamais pode ser igual a 0. Então, você vai descartar o valor menos 1. Você só vai ficar com x igual a 0, certo? X igual a 0 é a resposta. Então, voltando para a questão, ele diz a equação, lembre, o conjunto solução, 0. Tem 3 raízes falsas. Tem 2 raízes falsas. Não tem nenhuma raiz falsa. Tem apenas uma raiz real. Ó, admite 4 como raiz. Não.
Então, a resposta correta da questão de número 5 é D de dado. Pronto. Temos agora, meus amigos, a questão de número 6, que diz assim: a soma, olha aqui, ó, a soma dos possíveis valores de x que verifica a igualdade. A soma dos possíveis valores de x que verificam a igualdade. Então, vamos lá. A nossa equação, ela tem x menos 1 sobre 4, isso é igual a 5, x menos 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter x menos 1, que multiplica x menos 2, isso é igual a 4 vezes 5. Desenvolvendo, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 2x menos x mais 2 menos 20 igual a 0. X ao quadrado menos 3x menos 18, isso é igual a 0. Então, eu tenho aqui, certo? A equação, tá certo? Do segundo grau. É possível eu dizer logo que a soma, porque não tem a regrazinha, a soma é menos b sobre a, então eu posso dizer logo que a soma é igual a 3. Posso dizer que a soma é 3. Mas, tudo bem, mas eu quero alertá-los, pronto, é a resposta. Eu quero alertá-los o seguinte, que por tratar de fração, você tem que ter cuidado que x menos 2 é diferente de 0. X é diferente de 2. Então, discretamente, você tem que verificar se 2 não é raiz dessa equação, como aconteceu da uma questão passada. Vocês lembram a questão passada que nós encontramos dois valores, só um que servia? Então, poderia ter corrido o risco de eu encontrar o elemento 2 e não servir. Então, vou fazer uma verificação, sem resolver a equação. Então, eu vou ter 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 18. Lembre, eu quero saber se isso aqui é igual a 0. Se for igual a 0, não serve. 4 menos 6, menos 18. Não tem nem o que pensar. Isso é diferente de 0. Se é diferente de 0, a questão está correta. Tá certo? Então, questão, o item é... Ele pergunta, a soma dos possíveis valores de x que verifica a igualdade. Nós encontramos que a soma era 3. É um número par? Não. É um múltiplo de 8? Não. É um divisor de 8? Não. É um número primo? Verdade. É um múltiplo de 6? Pronto, professor. Tem duas respostas. Cuidado. Ó, a soma é um múltiplo de 6? Não. É um divisor. Ele está falando múltiplo, não é. É um divisor de 6. Não é. Ele está dizendo, é um múltiplo de 6? Não. Então, o item correto, porque 3 é um divisor de 6. Então, o item correto é o item D de dado. Para a questão de número 6, o item correto é D de dado. Então, eu tenho aqui agora a questão de número 7. Função quadrática.
título é esse. Nós estamos falando, no momento, equações do segundo grau. A soma e o produto das raízes do polinômio, todo esse polinômio aqui, são respectivamente a soma e o produto. Então, deixa eu trazer esse polinômio. Veja aqui esse polinômio. Então, f é igual a x ao quadrado menos 1, que multiplica x menos 2 menos 2x ao quadrado menos x menos 3, que multiplica x mais 2. X ao quadrado menos 1, x menos 2. Então, vamos desenvolver para ver o que vai dar. Então, vou pegar, deixa eu chamar esse polinômio. Então, vamos lá. X à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Deixa o menos fora. 2x à terceira mais 4x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x. Agora, a vez de 3, menos 3x menos 6. O polinômio vai ser x à terceira menos 2x ao quadrado menos x mais 2. Na parte interna, menos antes, vai trocar sinal. 2x à terceira fica menos 2x à terceira. Ó, 3x aqui, ó, dá 3x2 menos 3x2. Dá menos 5x, fica mais 5x. Menos 6 fica mais 6. Então, o polinômio, então esse polinômio fica x à terceira menos 2x à terceira vai ficar menos x à terceira. Olha, nós temos o hábito de traçar isso aqui, passar a linha. Não é que nós estamos eliminando, quer dizer que nós já operamos o x à terceira. Tá certo? Então, vai ficar menos x à terceira. Então, menos x à terceira. Polinômio f. Agora, menos 2x2 com menos 3x2 soma e dá o mesmo sinal. Então, menos 5x2. Menos x com mais 5x dá mais 4x. 2 mais 2 com mais 6 dá mais 8. Senhores, nós temos aqui, eu trouxe essa questão só para alertar que é possível, qualquer que seja o grau da equação, calcular a soma e o produto sem resolver a equação. Ó, ela é de terceiro grau. Então, ó, o polinômio, vamos lembrar aqui, ó, o polinômio do terceiro grau, o segundo grau é bem simples. Do terceiro grau, para a gente calcular a soma e o produto, um polinômio de terceiro grau. Então, eu tenho a x à terceira mais b x ao quadrado mais 6x
mais D. Então, eu tenho aqui o A, o B, o C e o D. Se eu quero a soma das raízes, e o produto das raízes. É isso que me interessa, a soma e o produto das raízes. Se eu quero a soma e o produto das raízes, não precisa resolver a equação. A soma vai ser sempre menos. O produto pode ser mais ou menos. Vai depender da quantidade. Se a quantidade de raiz for par, você bota mais. Se a quantidade de raízes for ímpar, você bota menos. Ou o grau da equação. 3 raízes, então é menos. Então, o produto é menos B, a soma menos B sobre A. B sobre A. É o segundo pelo primeiro. E o produto é o termo independente, sempre o termo independente dividido por A. Então, a soma das raízes, menos B sobre A, e o produto das raízes é o termo independente dividido por A. Se tivesse 4 raízes, a soma menos B sobre A, e o produto pode ser mais ou menos o termo independente dividido por A. Voltando para a questão. A soma das raízes. Então, a soma das raízes e o produto das raízes. x1 mais x2 mais x3 menos b sobre a. E o produto das raízes, como tem 3 raízes, então é menos. Menos c, ou c não, é o termo independente. Lembre, é o termo independente dividido por A. Termo independente dividido por A. Isso aqui é o A. Isso aqui é o B, lembre, com o seu sinal. Isso aqui é o C. Isso aqui é o termo independente, que é o D. Ele pediu a soma e o produto. Então, a soma menos 5 dividido por A, que é menos 1. Então, a soma dá 5. E o produto é o termo independente, que é 8, dividido por A, que é menos 1. Aqui, não vamos fazer o sinal, nem fiz nem o sinal, só fiz colocar. Menos com menos, então fica menos 5. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Então, a soma é menos 5 e o produto é 8. Então, a soma é menos 5, a soma e o produto. Então, a 7ª questão é o item E. A soma, essa aqui é a soma, esse aqui é o produto. Então, o item correto é o item E. A soma e o produto. Questão de número 8, um problemazinho bem básico. A receita mensal em reais de uma empresa é dada por essa expressão. R, 20.000 P menos 2.000 P2, onde P é o preço de venda de cada unidade, que varia de 10, tá certo? P variando de 10, de 0 a 10. Qual é o preço P que deve ser cobrado para dar uma receita de 50.000? Então, o que que nós temos? Nós temos a receita, a receita é dada por essa expressão, 20.000 P menos 2.000 P2. Ele diz, e se essa receita
for igual a 50 mil, se essa receita for 50 mil, certo? Quem é que vai ser meu P? Essa é a pergunta. Se a minha receita for 50 mil, quem é o meu P? O que eu vou fazer? Simplesmente igualar. Igualar essa expressão a essa. Então vamos lá. Menos 2.000 P2 mais 20.000 P, isso é igual a 50 mil. Ora, professor, tem muito zero, sim. Então o que eu faço? É como se eu fosse dividir todo mundo, toda a equação por 1000. Dividir toda a equação por 1000 é tirar esses 3 zeros. Ó. Aí eu vou ficar menos 2P2 mais 20P, desloca menos 50 igual a zero. Apareceu um outro detalhe, qual é? Esse coeficiente não é aconselhável trabalhar com ele negativo. Então eu vou pegar a equação e vou dividir ela todo mundo por menos 2. Aí a equação vai passar P ao quadrado menos 10P mais 25 igual a zero. P ao quadrado menos 10P mais 25 igual a zero. Agora eu tenho uma equação do segundo grau bem arrumadazinha. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço? Determinar o nosso delta. O nosso delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, delta vai ser igual a 100 menos 100. É igual a zero. Então, senhores, quando delta é igual a zero, implica o quê? Apenas uma raiz real. Então, nós vamos ter só um valor para quem? Um valor para o nosso P. Raízes reais iguais. Então, o nosso P, determinar o valor de P, então P vai ser igual a menos B, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, dividido por 2A. Então, nosso P vai ser igual a 10, mais ou menos zero, dividido por 2. Então, P é igual a 5. Então, P é igual a 5. Então, o que o nosso amigo estava questionando na questão? Olha, a receita mensal em reais de uma empresa é dada por essa expressão. Só para vocês terem uma ideia. Coisa bonita, ó. É isso aqui. A receita é dada por essa expressão. Certo? Então, dá para essa expressão. Onde P é o preço de venda de cada unidade. Varia de 0 a 10. Então, varia de 0 a 10. Nosso P. Varia de 0 a 10. Qual é o preço P que deve ser cobrado para dar uma receita de 50 mil? Resposta correta. Resposta correta é o item E. Então, nós encontramos o item E. Questão de número 8. Lembre, questão simples de se trabalhar. É só substituir e igualar, tá certo? Então, resposta correta da questão, tá certo? De número 8 é o item E de era. Ok? Pronto.
Senhores, nós temos aqui a questão de número 9, que diz: ache o valor de K positivo para que a equação tenha exatamente uma solução. Pronto, beleza. Ó, uma equação do segundo grau, que é do tipo x ao quadrado menos kx mais 1 igual a zero. Única solução, uma solução. Quem é responsável é o delta. Para que ela tenha uma solução, tá certo? Tem exatamente uma solução. Uma solução, delta igual a zero. Então vamos lembrar, quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4A, que é 1, C. Condição igual a zero. Menos K ao quadrado fica K2. Menos 4 igual a zero, deslocando para o outro lado, K ao quadrado igual a 4. Aí eu tenho um K, o expoente é par, gera mais ou menos raiz quadrada. Então, eu tenho K como sendo mais ou menos 2. O que o nosso amigo estava pedindo? Ele está dizendo, ache o valor de K positivo. Então, valor de K positivo quer dizer maior do que zero. Certo? K positivo quer dizer maior do que zero. Nós encontramos K igual a 2, encontramos K igual a menos 2. Como ele estava querendo o K positivo, então a resposta correta é K igual a 2. Mas, professor, eu tenho 2 e menos 2. Por que menos 2 não é resposta? Pela condição imposta na questão. Acho o valor de K positivo. Tá certo? Lógico, positivo e negativo servem, mas ele está querendo só o positivo. Então, resposta correta, B de bola. Meu amigo, função do segundo grau é isso. Exercitar. E não esqueçam, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre quem? 2A. Ok?